Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, na sua edição primeira do mês de junho e também na sua edição primeira das emissões da TPA em HD. Já sabe que desde o passado dia 31 de maio a TPA está a emitir em alta definição uma revolução na televisão angolana, que se iniciou no dia 31 de maio, como disse, passando do tradicional SD para o agora habitual já HD, ou seja, as emissões da TPA estão agora em alta definição. O programa Conexão Angola é o programa que leva até si uma análise e comentário da atualidade internacional. Já sabe que assim toda a semana a esta hora na TPA nós fazemos uma análise e comentamos também os assuntos que de mais importantes se apresentaram na mídia internacional. Para o efeito, fazemos uma conexão a vários pontos do mundo, de onde nos falam os nossos habituais comentadores, que passo já a seguir a apresentar. Alexandre Chival fala-nos a partir de Maputo, Moçambique. Boa noite. Boa noite, David. Boa noite aos companheiros. Boa noite aos telespectadores da TPA em Angola e na diáspora. Professor Matias Pires fala-nos a partir de um outro ponto de Luanda. Boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectador. Francisco Pegado fala-nos a partir de Toronto, no Canadá. Boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas da TPA e boa noite a todos os telespectadores. E por último, Wellington Calazans fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel e a você assistindo a televisão pública de Angola. Aos quatro, mais uma vez, a produção agradece por terem aceitado este convite para estarem connosco nesta noite de sábado e vamos começar então por olhar para os assuntos que estiveram a ser noticiados durante a semana que agora está em análise e começo com o Alexandre Chival. Alexandre, vamos olhar para a situação de instabilidade no leste da República Democrática do Congo, um assunto que de resto esta semana trouxe a Luanda o presidente Félix Tshisekedi, presidente da República Democrática do Congo, e na sequência, depois do encontro que manteve com o presidente angolano João Lourenço, o presidente angolano também falou na tarde deste mesmo dia, portanto refiro-me ao dia de quarta-feira, falou com o presidente Paul Kagame do Ruanda, sendo que a tensão opõe as forças regulares do Congo Democrático ao movimento rebelde M23, que Kinshasa diz estarem a ser apoiados pelo governo ruandês. Kigali, portanto, já veio a público fazer um desmentido e, para o efeito, está já agendada para uma data a anunciar muito em breve de uma cimeira em Luanda que vai juntar os líderes do Congo Democrático do Ruanda numa mediação do presidente angolano. Bom, eu acredito que a situação que prevalece no leste da República Democrática do Congo, mais dia menos dia, traz-nos-ia ao cenário em que nós estamos presentemente, porque já são alguns anos que vemos chamando a atenção sobre o nível de instabilidade e os focos desta instabilidade, as causas que podem estar por detrás deste nível de instabilidade e quem se beneficia, obviamente, de uma situação de conflito na região. Região rica em muitos minérios, obviamente que alguns países vizinhos hão de ter interesse que o Estado não tenha um controle efetivo desta zona e, por via disso, há uma exploração desenfreada destes recursos, uma exploração furtiva que alimenta setores bem localizados de países vizinhos. Obviamente que, quando falamos do M23, o professor Matias, há umas semanas, fazia um excelente enquadramento a respeito das lideranças, das motivações e das ramificações deste movimento. Não custa perceber que, de facto, faz algum sentido a acusação que é feita pelas autoridades congolesas quanto à interferência do Ruanda naquela região. Há um famoso analista político angolano que sempre tem se perguntado sobre que recursos do subsolo terá o Ruanda para ter o nível de desenvolvimento que temos hoje. É verdade que poderíamos falar de países, por exemplo, os tigres asiáticos, que investiram muito no capital humano. Investir no capital humano é, obviamente, possível ter um país de desenvolvimento, mas sabemos que o Ruanda ainda importa quadros formados. Há uns meses, vagas foram abertas para alguns professores, sobretudo alguns zimbabweanos, candidataram-se para dar aulas no país, o que revela que
de facto, há um interesse particular do Ruanda e não só, em que haja instabilidade nessa região, já disse, garantir a tal exploração furtiva de recursos que alimenta algumas elites. Agora, eu me recordo que em 2018 houve uma cimeira também em Luanda, que foi convocada por iniciativa do presidente João Lourenço, que levou ao país o presidente Yoweri Museveni, teve também o presidente ruandês e o presidente do Congo. Creio que é um pouco na cena destas iniciativas que é preciso continuar com este papel de pacificador para a região. O mesmo acontecia em outros tempos, pelo que Angola tradicionalmente é um país que se tem posicionado numa situação de charneira para garantir a pacificação dessa zona. Acho que vai ser importante também não olharmos apenas para o Ruanda, mas o papel que o Uganda pode desempenhar na pacificação da República Democrática do Congo, na zona Chival, leste. a minha questão para si também é justamente centrar-se nisto. A ausência de Yoweri Museveni, sendo que as notícias dão-nos conta de que desde o reacender destes combates na região leste da RDC, entre as forças regulares do Congo Democrático e o M23, há notícias de que centenas de congoleses democráticos estão a refugiar-se justamente no Uganda. Exato, aí está. É por isso que eu chamei a Cimeira de 2018, que dizia que era importante envolver também o presidente Museveni, porque praticamente na região deve ser o decano dos presidentes. Ele pode desempenhar um papel, e nós sabemos também do nível de crispação que existe entre o Ruanda e o Uganda, e muito disso tem que ver com a forma como os dois países abordam a situação do leste da República Democrática do Congo. Portanto, é importante que, neste momento, o presidente João Lourenço, que é o líder na região, que se tem disponibilizado para, enfim, juntar as partes, também se alie. Eu ainda há dias conversava com um amigo e eu dizia que no dia em que o presidente João Lourenço, o presidente Yoweri Museveni estiverem a falar a mesma língua, facilmente será feita uma abordagem produtiva na questão da República Democrática do Congo. E nós, quer queiramos, quer não, nós sabemos que quer o presidente Paulo Kagame e ainda o presidente Yoweri Museveni, os dois praticamente disputam o protagonismo na região central de África, neste bloco regional. Nós sabemos disso. Agora, é verdade que o presidente João Lourenço, não sendo deste bloco regional, mas dirigindo um país que faz fronteira com o Congo, obviamente que tem todo o interesse em que um país vizinho seu seja pacificado e tanto pode também desenvolver, e tem estado a desenvolver, para mim, muito bem, este papel de charneira para aproximar as partes. Mas creio que é imprescindível o contributo do presidente Yoweri Museveni, sobretudo porque naquela região onde há este conflito, confluem ali interesses não só do Ruanda, mas também do Uganda. Obrigado, Alexandre Chivalo, por esta primeira abordagem. Vamos ouvir agora o Francisco Pegado. Francisco, vou justamente colocar a questão sobre este mesmo assunto assim, e começando pela deixa do Chivalo, a ausência de Yoweri Museveni nestas conversações que tendem a encontrar uma solução pacífica para a região do leste da República Democrática do Congo. Obrigado, David. Como disse o meu colega Chival, eu concordo. Na minha opinião, não sei qual é a estratégia nesse momento dos dois presidentes, e terceiro com o nosso presidente nesse caso, porque já foi dito várias vezes, já foi reportado várias vezes que o Uganda também faz fronteira, lógico, com Ruanda e também com o Congo, está também nesse baralho de cartas, chama baralho de carta porque tem essa confusão, porque além dos refugiados irem para o outro lado da fronteira, também já foi acusado várias vezes de ambas as partes que tanto o Congo invadiu a fronteira do Uganda e o Uganda do Congo, e a questão também dos problemas que o Uganda tem com Kigali, nesse caso, sim, com Ruanda. Então, é uma questão que, na minha opinião, deveria estar o presidente do Uganda, mas nesse momento o foco é Congo e Ruanda. E claro que Angola tem um interesse muito grande nisso, por motivos simples. Um país tem uma fronteira muito extensa com Angola,
e sendo agora o presidente João Lourenço como responsável da Sergio, que enquanto presidente da Conferência Internacional para Regiões dos Grandes Lagos, na sigla Sergio, e também conhecido como agora pacificador, que ganhou esse prémio na reunião de Malabo, foi considerado como campeão para a paz e reconciliação em África, consegue agora pôr essa influência, porque nesse momento o presidente tem, posso chamar, se permite esse termo, tem a batata quente na mão, porque é conhecido como pacificador, e ganhou o prêmio que foi atribuído na reunião do Malabo, então é visto como alguém importante naquele lado. E nós, como um país chamado Angola, temos que ver o que está acontecendo aos vizinhos, porque se Congo entra numa estabilização total, vai afetar a todos nós, economicamente. As pessoas vão deslocar-se de um país para o outro, entrar de novo para Angola. Essa questão de fronteira sempre foi um problema, não só em África, em todas as partes do mundo. Então temos que pacificar. E estou feliz pelo facto, pelo menos, os dois líderes, tanto do Ruanda como do Congo, decidiram encontrar-se, e Angola será o palco dessas reuniões. Espero que saia alguma coisa. Mas não podemos esquecer, mais uma vez, Uganda. Quão importante é Uganda, que faz parte dessa fronteira, e Uganda também faz parte desse conflito. Apesar do M23 ser acusado diretamente de ter apoio de Kigali, mas não podemos esquecer que Uganda está também nesse pote aí, está nessa confusão. E o grande problema disso tudo é que a gente discute sempre aqui, sempre a discutir, os países africanos têm que lutar para que consigam ter controle de todas as fronteiras. Não adianta ter um país, temos um líder, mas as fronteiras estão todas abertas, tem áreas divididas com 3, 5, 7 exércitos, como acontece em algumas partes do Congo, como acontece no Uganda, como acontece na Líbia, por aí afora, um pouco por toda a África. É importante que haja realmente apoio, que realmente o presidente João Lourenço, o presidente dos países envolvidos nessa situação, possam sentar-se e conversar, e que os governos consigam ter controle das suas fronteiras e instituições fortes. E isso é um bom começo para mostrar que os africanos podem sentar-se à volta do João, como ele diz, e chegar a uma conclusão que podemos encontrar a paz definitiva. Acusações são antigas sobre o M23. Claro que Kigali diz que não. Se fosse verdade, também não diria que sim, lógico. Mas realmente é importante para que Angola tenha as fronteiras pacificadas. E o João Lourenço tem agora o presidente João Lourenço tem agora esse como um presidente considerado o campeão da paz e está a dirigir a Sergio. Sim, e o sucesso do Malabo, da reunião de Malabo, tem agora esses problemas na mão para tentar apaziguar, e acredito que as pessoas vão entender. Se mal ou bem, vamos chegar na altura de 2022, começamos a pensar mais numa África, mais no povo, do que nossos desejos ou ambições pessoais. Obrigado, Francisco Pegado. Wellington, acusações de parte a parte. Kinshasa acusa Kigali de prestar apoio ao M23. Kigali diz que o Congo Democrático, portanto, nessa perseguição aos rebeldes, chegou a invadir território ruandês. Fala-se aqui numa possibilidade de libertação de soldados ruandeses que terão sido presos pelo exército congolês, e são cada vez maior os números de pessoas que fogem daquela região em refúgio no Uganda. Olha, David, eu até agradeço a você por eu chegar para emitir aqui a minha opinião após os colegas Chivali e Francisco, e certamente o professor Matias vai complementar esse tema com o habitual brilhantismo, porque eu percebo que ao longo desse período que eu tenho contato com as notícias e também os acontecimentos em Angola e também nas fronteiras e nos países vizinhos, eu percebo que eu construí o pensamento correto. Quando eu ouvi atentamente o Chivali, ouvi atentamente aqui o Francisco, e por isso eu gostaria de começar o meu comentário, David, dizendo que seria injusto da minha parte ignorar que Angola cumpre hoje um papel muito importante na região, e isso é uma grande conquista, porque eu considero importante destacar isso, que a paz e a reconciliação nacional de Angola, ela foi incorporada não só pelas autoridades, né? O colega Francisco mencionou aí a premiação atribuída ao presidente da República, mas o povo angolano percebeu a importância de algo inseparável da construção de um futuro melhor,
consolidação da paz. E isso é importante. Por isso que Angola hoje é essa referência que é. Então, eu não poderia desprezar isso como algo relevante para que Angola se apresente nesse papel de moderador através do presidente da República, João Lourenço, que tem sido muito feliz nas colocações sobre as questões internacionais. Eu destaco, inclusive, que muitas páginas brasileiras das redes sociais fizeram recortes da recente fala dele sobre a importância da reformulação das Nações Unidas e também do tratamento diferenciado aos imigrantes de alguns países em relação ao que está sendo percebido agora na questão da Ucrânia. Então, isso tudo ratifica essa posição que Angola tem hoje e exerce com muita autoridade. E é de lamentar, claro, que a República Democrática do Congo e Ruanda estejam envolvidas nesse imbróglio, e essa iniciativa dos países africanos de pedir ao presidente João Lourenço para que ele possa interceder como um pacificador, eu considero muito importante, porque, como o Francisco falou, quando acontece um problema no Congo Democrático, Angola sofre imediatamente as consequências por causa do número de refugiados, da longa fronteira que existe entre os dois países. Isso tudo só piora a possibilidade de resolução do problema. Então, eu acredito também que, pegando um pouco do que o Chivali falou sobre esse histórico de comportamento do Ruanda, esse país precisa querer ser mais africano e parar de querer se deixar levar pelos encantos alheios aos interesses do continente africano. Não é? Essa coisa de Ruanda se apresentar como uma espécie de orelha do Ocidente está prejudicando o próprio país. Então, é preciso que haja essa compreensão por parte das autoridades do Ruanda para que essa proposta de paz que será feita através de uma cimeira com os presidentes e o presidente João Lourenço, na condição de moderador, possa ter êxito. Eu espero que o presidente da República Democrática do Congo, que já deu um sinal positivo aí, dizendo que vai liberar os soldados do Ruanda que estavam detidos, ele possa manter esse espírito de abertura ao diálogo e que essa cimeira que está sendo proposta e que já tem sido, inclusive, pronunciada pela imprensa, ela se consolide com todo o êxito que nós todos estamos aqui torcendo, David. Obrigado, Wellington. Vamos ouvir então agora a opinião do professor Matias Pires. Professor Matias, mais uma vez, Ruanda e RDC, irmãos desavindos. Mais uma cimeira em Luanda, prevista para os próximos dias, e que vai juntar Tshisekedi e Kagame, sob a mediação de João Lourenço. Infelizmente, é recorrente termos desses relatos de fricções entre a RDC e o Ruanda, algumas vezes também o Uganda, mas temos aqui que sublinhar o facto de a eleição do presidente João Lourenço enquanto campeão da África nas matérias de paz e reconciliação nacional ter sido no sábado, e 2 dias depois, portanto, o presidente regressou ao país no domingo. Na terça-feira recebeu o presidente Tshisekedi. Portanto, na sequência do mandato que lhe foi concedido pela União Africana para, na sua dupla qualidade de campeão para a paz e reconciliação e também enquanto presidente da Conferência Internacional sobre a região do Grande Lago, poder oferecer mais uma vez os seus bons ofícios para a reaproximação desses irmãos vizinhos desafios. A conversa mantida com o presidente Tshisekedi
foi muito positiva, o que demonstra que a diplomacia do presidente João Lourenço tem sido pragmática e consequente, que não é fácil em tão pouco tempo, em menos de uma semana, conseguir convencer o presidente Tshisekedi a soltar os soldados ruandeses capturados em território congolês, e é justamente o grande trunfo que atesta o efeito negativo da ingerência do Ruanda nas questões de paz e estabilidade da RDC, violando mesmo a sua soberania. O Ruanda, semanas antes, havia acusado a RDC de ter disparado projetos contra as suas localidades, mas interrogamos-nos o que é que estariam a fazer esses militares ruandeses no território português e a mando de quem? Quanto à Uganda, que foi também aqui enfatizado, primeiro devemos dizer que recentemente houve uma coligação de forças do Uganda e a RDC para combater as forças do ADF na Lu, e o Ruanda não se sente muito confortável em ter essa coligação. Por outro lado, é importante também considerar que muitas vezes nesses processos usa-se o gradualismo. Certamente a prioridade é abordar a RDC e o Ruanda, e isso foi feito na medida em que no mesmo dia em que Tshisekedi esteve aqui, o presidente João Lourenço também conversou por videoconferência com o presidente Paulo Kagame, daí ter chegado ao entendimento de uma mini cimeira de Luanda que se espera nos próximos dias. Portanto, penso que mais tarde ou mais cedo o presidente Yoweri Kaguta Museveni será envolvido. Aliás, quando o presidente João Lourenço facilitou a reaproximação entre o Ruanda e o Uganda, que culminou com a reabertura da fronteira de Gatuna e Gatuna, na primeira cimeira que começou a ter na RDC, na primeira DCL, haviam reunido apenas os presidentes Kagame, Tshisekedi e o presidente João Lourenço. Foi naquela reunião que se decidiu que o melhor lugar para se continuar aquela conversa seria em Luanda, e depois de 3 mini-cimeras e assinar a declaração de Luanda, depois do processo atingir um passo de não retorno, realizou-se a mini-cimeira já na fronteira entre o Ruanda e o Uganda. De modo que acredito que, tal como aquela vez, desta vez também, em algum momento do processo, teremos o presidente Yoweri Museveni também na dinâmica. Agora, para além dessas duas vertentes, ser campeão para as questões de paz e reconciliação e presidente da Conferência Internacional sobre os Jogos, pensamos que esta questão de olhar também para o interesse nacional deve ser tida em conta, porque muitos de nossos concidadãos fazem leituras que não olham para além. É preciso olhar para o facto de Angola dividir uma fronteira de 2.511 quilômetros com a RDC. Essa contínua perturbação da paz na RDC tem reflexo também na estabilidade e no desenvolvimento de Angola. Nós vimos quando congoleses ídolos daquela região onde havia o grupo de Camunansá a perturbar a paz, recebemos de repente mais de 30 mil congoleses que se instalaram na nossa província da Luna Norte. Isso criou naturalmente dificuldades em termos daquilo que é a gestão da província. E isso serve também para algumas pessoas que vão colocando em causa a contribuição de 10 milhões por parte de Angola, 10 milhões de dólares, na recente cimeira humanitária vida. Se você não apoia essa história, tarde ou cedo, eles vão procurar o seu país que tem estabilidade política e vai ter um custo maior.
Portanto, ao fazer, não só ajudamos o irmão, mas também é uma maneira de prevenir futura instabilidade interna. Isso é muito importante ser observado. De resto, bom, quando se procura os caminhos para a paz, não podemos acrescentar mais lenha no fogueiro. A RDC já levou o caso, inclusive, no Conselho de Segurança da Nações Unidas, mas Angola vai continuar a desempenhar o seu papel. Se o presidente João Lourenço é campeão na paz e reconciliação, nós, os angolanos, temos nos sentido necessariamente soldados dessa causa da paz e reconciliação em África. Professor Matias Pires, a RDC foi justamente também citada num relatório das Nações Unidas sobre as questões dos conflitos e crises de refugiados mais negligenciados do mundo. Portanto, os 10 países com essas crises que lideram essa lista estão em África e o número 1 é justamente a RDC. Ou seja, o relator da ONU diz que o conflito na República Democrática do Congo é o mais negligenciado de todos aqueles que acontecem em todo o mundo. Será também este um dos motivos que leva a que este problema na RDC se arraste ao tempo que já conhecemos? Bom, o problema da RDC não é tanto que seja negligência. Há muitos interesses inconfessos por detrás do conflito da RDC. Há mesmo pessoas do Ocidente que defendem que a RDC, portanto, devia ser dividida para dar lugar a outros países, porque os recursos naturais da RDC atiçam o apetite de muitas pessoas e então, muitas vezes, vão alimentando esses grupos para criar instabilidade no país. Mas não podemos falar totalmente numa negligência, porquanto o maior contingente de capacete de ajuda está na RDC. Mas que também é acusado é acusado igualmente também de inoperância, professor. Bom, inoperância, violações de direitos humanos e pilhagem de recursos. Esses grupos, quando vão com outras agendas, como vimos recentemente na RCA, na República Centro-Africana, muitas vezes essas missões também funcionam como um obstáculo à implementação de uma agenda nacional para a garantia de paz e segurança. O que significa dizer que o grande problema, eu defendo que a RDC deve criar capacidades internas e não depender muito das ajudas externas em termos da sua paz e estabilidade. Há problemas em termos de infraestruturas. O grande resultado dessa falta de infraestruturas é a existência de povos que vivem em ilhas com uma assinalável falta de controle do território nacional por parte das autoridades congolesas. E é isso que faz com que, de tempos em tempos, por exemplo, partes do seu território sejam habitadas por ruandeses. Hoje, por exemplo, fala-se tutsis congoleses, mas do ponto de vista antropológico e histórico, não existem tutsis congoleses. São povos que foram migrando. Hoje fala-se, por exemplo, dos banhamulengues, mas nunca foram originalmente congoleses. Significa dizer que o Congo, ao mesmo tempo que pede auxílio, é preciso que internamente se vá capacitando para poder, de per si, defender a sua soberania. Não pode continuar a adiar esse imperativo nacional, olhando apenas para as ajudas externas. Obrigado, professor Matias Pires. Vamos então aguardar que aconteça esta cimeira de Luanda, que vai juntar os 3 presidentes, no caso os presidentes da RDC e também do Ruanda, com o presidente angolano como anfitrião e mediador desta situação, que tem por missão encontrar uma solução pacífica para o leste da República Democrática do Congo. Vamos olhar para um outro assunto que também continua a marcar a atualidade internacional, que tem que ver justamente com a persistente crise na Ucrânia. Estamos há quase já 100 dias deste problema, que opõe de forma assim mais clara a Rússia à Ucrânia, mas de uma forma geral opõe a Rússia ao resto do Ocidente. Wellington Calazans,
Esta semana ouvimos a autorização do presidente Joe Biden para o envio de armamento sofisticado à Ucrânia. Em resposta, a Rússia já disse que, a concretizar-se esta pretensão, que não é uma pretensão, este anúncio do presidente Biden, então seria uma declaração de guerra, ou melhor, os Estados Unidos teriam entrado diretamente para a guerra contra a Rússia. Além do que, a Europa, nesta semana, também aprovou um 6º pacote de sanções contra a Rússia. Ao que parece, não surtem grandes efeitos, porque nem a Rússia, para já, foi abalada economicamente até agora, e também nem a Rússia parou com a operação especial na Ucrânia. Ao que parece, estas sanções são só mesmo uma questão de conversa? Olha, David, vou começar pelas sanções, não é? Porque foi o tema mais recente aí da sua fala. Depois eu falo sobre essa questão das armas. Quando a União Europeia impôs esse 6º pacote de sanções contra a Rússia, com a proibição da importação do petróleo, impedindo inclusive as seguradoras de fazerem a cobertura dos carregamentos de petróleo, nós sabemos que a União Europeia ela cortou a própria carne, porque não há ainda como substituir, né, essa dependência do petróleo russo. Esse fornecimento russo, não é? Então, internamente, entre os países, todos já sabem que existem países que estão fazendo negociações às escondidas. Também tem isso. Existe aí uma clara fragmentação dentro da União Europeia e da própria NATO, David, porque não há como criar sanções com todos os países sendo apoiadores das sanções, porque alguns são sancionados diretamente por essas sanções e os outros passam a ser sancionados em decorrência dessas sanções. Então, nós não podemos mais subestimar a capacidade de superação dos russos. Vimos aí o rublo como a moeda que mais se fortaleceu ao longo desse período, apesar de um grande declínio logo no início, lá no mês de fevereiro, início de março, e agora já é a moeda que mais cresceu este ano. Então, David, isso não é uma coisa que pode ser ignorada. Como você colocou, as sanções não fazem efeito. Isso estamos falando aqui no Conexão Angola há muito tempo. As sanções econômicas não surtem efeitos. O mundo está interconectado e não há um isolamento da Rússia, como era a pretensão da NATO. Isso acaba por agravar ainda mais. Para que você tenha uma ideia, antigamente, antes, né, dos conflitos na Ucrânia, a Índia importava 30 mil barris da Rússia por dia, passou a importar 800 mil barris, com um preço muito mais elevado. E esse preço que está sendo elevado, e há prognósticos de que possa atingir $200 até dezembro, se continuar nesse mesmo ritmo de alta, ele compensa todas as outras perdas para os russos, porque eles continuam fornecendo. Não é? Do ponto de vista militar, sabemos que a Ucrânia não tem a menor possibilidade, não é uma questão mais de enviar armas, porque até soldados crianças, e isso a imprensa ocidental não tem denunciado. Eu, pessoalmente, recebi diversos vídeos com crianças de 14 anos com armas lá na Ucrânia. Isso, sem falar do início da guerra, que tentaram romantizar o uso de coquetel Molotov por parte dos civis contra um dos mais preparados exércitos do planeta, que é o exército russo. Então, estamos vivendo um festival de aberrações que beira crimes de guerra, e se forem enviadas armas com longo alcance ou com capacidade de atingirem os russos no território russo, eu, sinceramente, vou ter que quebrar aquela minha máxima de que quem tem arma nuclear não usa. Eu estou torcendo para que a minha máxima do professor Matias continue prevalecendo. Quem tem arma nuclear só tem para usar como arma de dissuasão. Eu espero, David, que realmente os norte-americanos, mais uma vez na história, estejam apenas blefando e não rompam mais uma linha, porque as coisas podem ficar muito graves.
Wellington, volta à conversa no seio das Nações Unidas sobre a iminência de uma crise alimentar mundial por conta deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E também o porta-voz do Kremlin voltou a dizer que Moscou está disposto a retomar as negociações com Zelensky. Olha, a presidente do Conselho da Federação Russa, Valentina Matvienko, ela falou na quinta-feira que não irá persuadir Kiev e que as condições russas já foram postas. Se elas não forem cumpridas, as negociações não serão possíveis. Então, a imprensa ocidental está dizendo que a Rússia procurou Kiev para um acordo. Não, não. Ela apenas colocou à disposição o diálogo, porque esse diálogo está travado. Não é? Os turcos tentaram e outros países tentaram sem êxito. Então, o próprio secretário-geral das Nações Unidas pessoalmente também fez este exercício. Esse exercício, só que, como foi colocado já num debate anterior aqui no programa, o erro das Nações Unidas foi ter se polarizado, né? Tomado parte de uma das partes. Defendido os interesses de uma das partes, claramente, e aí ficou inviável para o Antônio Guterres, naquela oportunidade, conseguir algum resultado positivo. Voltando aqui para a pergunta anterior, desculpe até eu... Sobre a crise alimentar? Sim, a questão alimentar. Esse também é um tema que já debatemos aqui, David, no programa. Essa crise estava prenunciada para o ano 2023 por causa da tensão na Ucrânia, antes mesmo do início das ações militares da Rússia lá na Ucrânia. Já havia esse temor por diversas razões, questões climáticas, a impossibilidade da Ucrânia de fazer a plantação, o plantio na devida época, e agora agravado com a questão do transporte. Os russos condicionaram a retirada das sanções para a liberação dos portos. Isso não vai acontecer. Então, alguns países, sobretudo os africanos, terão sim acesso através da Rússia, porque o próprio presidente da União Africana, não é? Secretário-geral do presidente, o Macky Sall, ele procurou pessoalmente o Vladimir Putin para que ele pudesse conceder algum fornecimento dos alimentos para evitar um caos na questão alimentar no continente africano. Mas isso não vai acontecer, sobretudo no que a Rússia chama de países hostis. E eu temo bastante, David, porque o prenúncio é de fome mesmo, viu? Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, temos aqui outras situações que têm que ver com, voltando àquilo que falamos com o que o Wellington falou há instantes, que tem que ver com essa questão do armamento. O mundo inteiro fala numa necessidade urgente de pacificar estes dois países, portanto a Rússia e a Ucrânia, mas o Ocidente continua a enviar armamentos para a Ucrânia, o que quer dizer que o conflito é para continuar, sob o argumento do país ter que se defender. E também nesta desunião de que o Wellington falou há pouco, tanto no seio da União Europeia como da própria NATO, a Suíça vetou um pedido da Dinamarca para enviar armamentos para a Ucrânia. Infelizmente, continuamos na mesma situação, 2 passos à frente, 15 passos atrás. E falando da questão do mundo a continuar a fornecer armamento, o Canadá também recentemente voltou a fornecer armamento. A Ucrânia vai receber, já começou os treinamentos, supostamente, como diz aqui a imprensa e as coisas que aparecem, de mísseis de longo alcance, mas prometeu ao governo americano que não usaria para atingir o outro lado da fronteira, não usaria para atingir a Rússia, mas sim para atingir objetos ou objetivos militares no campo das ações de guerra. E esses mesmos mísseis são potentes, que podem atingir até a Rússia. Esse será o grande X da questão. E por algum motivo o governo ucraniano decidir atingir a Rússia. O governo ucraniano pode dizer que sim, sentimos-nos apertados, vocês atingem o nosso território, nós também temos que atingir os vossos territórios. Em vez de atingir os militares que estão na base lá no terreno, isso pode desencadear um outro problema e a Rússia já disse que vai responder
vai fazer o possível para defender a sua pátria. Infelizmente, continuamos nesse vai e vem, que foi previsto ser 1, 2, 3 semanas, estamos a caminho de quase 3 meses. É importante que continuem abertas as linhas de comunicação. Repito, não haverá uma paz entre a Ucrânia e a Rússia sem envolver a Rússia. A Rússia tem que estar envolvida em todos os aspectos de pacificação, tentativa de pacificação. Quanto à questão também ainda dessa questão, lembrar que estamos no 6º pacote, como os colegas já disseram, além do petróleo, lembrar que a Rússia nesse momento fornece 27% do petróleo importante da União Europeia e 50% de gás. Discordo um bocadinho com os colegas, sim, a Rússia está a prevalecer, mas não acredito que não aconteceu nada. Claro que a economia teve alguns movimentos. Terá tido algum abalo? Sim, claro, absoluto, isso é óbvio. Não tem como não ter nenhum abalo. Não tem como, pode não ser o abalo desejado, mas teve um abalo. Além dessa, a 6º pacote também incluir que prevê-se também o alargamento das sanções, como falou Contando que, Francisco, lembrando aqui abordagens em programas passados, contando que tanto o Francisco quanto os outros nossos comentadores sempre citaram que este tipo de sanções tem um efeito a médio e longo prazo, nunca imediato. Longo prazo. Sim, longo prazo. Acredito que o efeito não será agora, mas dizer que não abalou constantemente, também, na minha opinião, eu acho que não é verdade, mas a intenção é longo prazo. Mas, se esse longo prazo daqui a 10, 15 anos, será que essa guerra vai demorar 10, 15 anos? Isso não é ideia, porque vai prejudicar não só a Ucrânia e a Rússia, vai prejudicar a Europa inteira. O Hélio falou muito bem na questão também do seguro. As empresas russas são proibidas de ser asseguradas tanto no transporte, nos trabalhos que fazem na Europa. Lembrar também o patriarca da Igreja Ortodoxa, o senhor Cirilo, vou chamar senhor Cirilo, também está na lista, que o bloco está totalmente dividido. Também o maior banco comercial da Rússia, o Sberbank, agora vai ser também tirado do sistema de pagamento SWIFT. São mais uma cesta, é mais um programa de pacotes para poder apertar a Rússia muito mais economicamente. Porque a ideia é apertar o máximo possível para que a Rússia desista. Lembrar contigo, o presidente Dmitry Medvedev já respondeu que isso não afeta os líderes. O objetivo é congelar os bens da Rússia, só vai fazer com que o povo sofra mais, mas não as grandes elites. Tendo o vice-presidente, um antigo presidente, desculpa, dizendo isso, que isso só afeta o povo, não as grandes elites, só mostra que algo realmente está a acontecer. E quando afeta o povo, porque a intenção é afetar o povo, que acho que talvez uma rebelião, um descontentamento geral da população, que provavelmente vai acontecer, e pode abalar a imagem do Putin, mas Dmitry Roda dizer que isso não afeta as grandes elites, porque as grandes elites continuam a ter os dinheiros que têm, mesmo muito dessa parte dos dinheiros tem sido congelado fora da Rússia e uma boa parte pelo mundo na Europa e Norte da América, mas continua a ter possibilidades de viver e o povo é que vai sofrer essa coisa toda. Agora, quanto à questão da segunda pergunta, a Suíça ter vetado o pedido da Dinamarca, é que a Suíça tem essa questão de neutralidade. Sim, eles têm também uma regra. Eles não vendem armas para países em conflitos. A Suíça vende arma para o país X, os países X não podem vender as armas para outro país. E então essa neutralidade, porque a Dinamarca recebe armas da Suíça, compra da Suíça, e a Dinamarca quer enviar armas para a Ucrânia, e a Ucrânia passa a ser um país de conflito. Mas há quem chama isso de hipocrisia da parte da Suíça. Por quê? Porque tem armas que saíram a cabos, foram dados ou vendidos para os Estados Unidos adaptou, como os cabos de combate, e estão no Afeganistão, estiveram no Afeganistão, estão nesse momento até agora, durante a guerra e após a guerra. Tem a situação também do Iêmen, que aconteceu a mesma coisa, que carros foram vendidos para a Arábia Saudita, e sabe que a Arábia Saudita apoia um grupo nesse país e tem armas a ser vendidas. Também falou se o Brasil também entrou na conversa, o Brasil comprou os ditos tanques sapos, que na altura era para ser usado na questão do que aconteceu no Haiti, na questão pacífica, e na verdade diz que somente foram 4 dos 10 carros comprados, já que diz que foram 2 dos 10 carros comprados, e os carros estão a ser usados para outros objetivos. Portanto, foi criticado que os carros foram usados, a polícia usou, o exército usou
para entrar nas favelas e acabou por matar pessoas, coisas assim. Então tem essa neutralidade que eles dizem que não podem vender para conflitos. Lógico que o Brasil é um país em conflito, mas eles dizem que as armas não podem ser vendidas para países ou revendidas para países para fazerem guerra. Mas a minha pergunta é, se as armas não podem ser vendidas, não era mais fácil não vender para ninguém? Lembrar que a Suíça não fornece tantas armas, só fornece 1% de armas para o mundo. Esse 1% Mas é um dos ramos, letais. Francisco, mas é um dos ramos da indústria do país. Portanto, vende Sim. justamente, mas sob essa condição de não vender para países em conflitos. Lembramos aqui que o Brasil não é um país em conflito. Portanto, o Brasil adquire meios para a defesa do seu território e também garantir a paz e estabilidade do seu país internamente, e que quando vai fazer uma operação qualquer na favela no combate ao crime, logicamente vai usar os meios de que dispõe, que são esses que foram comprados da Suíça. Mas a crítica foi que o Brasil comprou os mesmos para usar no Haiti. No Haiti não foram os veículos, não chegaram ao Haiti todos os veículos. No Haiti era uma missão de paz, Francisco, era uma missão de paz. Sim, missão de e paz. não uma situação de conflito. Isso que eu estou a explicar. Que o Haiti, o motivo foi comprado, foi para a missão de paz. É por isso que a Suíça, segundo eles, aceitaram vender ao Brasil. Mas depois, tanto os 30 tanques que foram vendidos, são simplesmente 2 ou 4 que se diz que chegaram ao Haiti. Mas, repito, eu disse no princípio da minha fala que o Brasil é um país em guerra. Sim, mas foi criticado, foi chamado de hipocrisia da parte da Suíça por deixar ou dizer que não vende para ninguém, mas a investigação feita por vários grupos de jornalistas, que até posso aqui também citar, mostra que essas armas estão a ser usadas nos países de guerra. Então, hipocrisia dizer não à Dinamarca quando países como a Arábia Saudita, tem a situação do Iêmen, ao Afeganistão e por aí fora tem acontecido isto. Essa política de neutralidade é que veta o voto da Dinamarca, ou é que vetou o pedido da Dinamarca, mas há quem diz que isso é só para o inglês ver, expressão que se usa, que a Suíça vai fazer com ele, disse, há acordos que têm feito às escondidas entre aspas, as pessoas sabem, e vai, essas armas vão, uma de outra forma, vai parar na Ucrânia. Portanto, um assunto que ainda tem muito que lhe diga, Francisco, e foi muito bom ter introduzido aqui essa questão justamente do questionamento ao posicionamento neutral da Suíça, que também já começa a ser questionado pelo tipo de relação que tem com os outros países e o destino final que se dá ao material que vende aos países seus clientes. Francisco, muito obrigado por essa abordagem. Vamos então, professor Matias e Chival ainda vão falar sobre este mesmo assunto, mas quero aqui lembrar que por uns instantes e por um imperativo também de horário, vamos cumprir com um brevíssimo intervalo e damos sequência a este mesmo assunto da crise na Ucrânia, quando voltarmos na segunda parte do nosso programa, começando por ouvir o professor Matias Pires e também o Alexandre Chivalo sobre este mesmo assunto. Aos quatro, muito obrigado por esta primeira parte, pelas abordagens já feitas, e peço apenas que se mantenham conectados, que dentro de alguns instantes voltamos para a segunda parte do nosso programa. Quanto a si, caro telespectador, nós pedimos apenas que não troque de canal e sequer saia do seu lugar, que o programa volta já já. Conexão Angola volta dentro de instantes.